minha entrevistada de hoje será Cláudia Ceola, médica veterinária especializada em equinos e supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com a alimentação na estação de monta do quarto de milha. Cláudia, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Divino. O prazer é todo meu. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer. Cláudia, eu quero entender essa paixão que existe entre ser humano e cavalo. Como é que começou tudo isso, Cláudia? Olha, realmente eu posso te dizer que é uma paixão, né? As pessoas que estão no meio do cavalo, a gente brinca, né, que é um problema patológico, porque realmente não existe meio termo, e eu posso dizer isso até por minha pessoa, né? Então é muito difícil você pegar uma pessoa que é, gosta ou, gosto mais ou menos. Não, ou a pessoa é apaixonada por cavalo, ou a pessoa não liga para cavalo, né? Então, assim, isso é muito gostoso, e essa interação já vem de muitos anos atrás, antes até de Cristo, quando tiveram os cavalos foram muito utilizados até antes para transporte, e também depois começaram a ser utilizados nas guerras, né? E, enfim, aí os anos se passaram e o cavalo realmente foi domesticado como nós estamos usando hoje em dia, né? Para o cavalo sendo um animal para ser utilizado como atleta, e vem sendo tratado já há alguns anos como um pet, né? Então, é muito comum, né? Principalmente até mulheres, né? Isso é muito comum, dela ter o cavalo dela e tratar esse animal como um pet, né? Então, é uma relação, uma interação fantástica, a compreensão, a inteligência do cavalo, a docilidade do cavalo, e todas as sensações que ele pode, nos permite sentir, né? Então, eles vêm sendo muito utilizados em terapia, em ecoterapia, para pessoas com deficiências físicas e mentais, justamente pela a forma como se assemelha o próprio andar, né? Principalmente quando uma pessoa com deficiência física, ela é colocada sobre o cavalo e ele tem aquela sensação dele poder estar andando, né, por conta da altura, dos tipos de movimento que esse animal acaba fazendo. Então, realmente, é uma paixão, e a gente vive um sonho trabalhando todos os dias. Eu acho bem interessante isso. Eu já tive a oportunidade de ir a uma aula de ecoterapia e eu vi a felicidade das pessoas que estavam ali sobre os animais. E essa relação, ela me chama muita atenção, porque quando eu era criança, eu lembro que os animais eram muito maltratados, as pessoas judiavam muito dos animais, basicamente eles eram utilizados como animais de tração, né? E parece que não tinha essa paixão, esse afeto, esse amor. E isso, a impressão que eu tenho é que veio de não muito tempo para cá. Eu estou enganado? Não, eu acredito nisso também. Eu acredito também. Eu acho que depois ele foi muito usado, né, como transporte nas guerras, e depois o transporte. E eu acho que depois até nessa questão de agricultura, como tração. E aí veio se afeiçoando e começou, acho que a domesticação, essa questão da doma racional, desse relacionamento que existe, a interação entre o cavalo. E realmente eu concordo com você que eu não vou saber te falar, Divino, quantos anos tem isso, mas eu concordo com você que isso não é tão distante, não é tão distante, não. Eu acho que é uma data mais próxima para a gente poder ter realmente essa relação e essa coisa do companheirismo mesmo do cavalo e do animal. O número de cavalos criados no Brasil hoje, ele é relevante? Hoje o Brasil ele está entre o quarto maior criatório de equinos no mundo, né? Então nós temos os Estados Unidos, a China e o México, e depois o Brasil. Então nós somos grandes criadores, temos a raça nacional, que é o manga larga marchador, né? Que é a raça mais populosa, e a segunda maior raça, que vem a ser o quarto de milha, que é uma raça americana, né, mas também com um plantel bem importante para nós. E, além disso, temos, né, o cavalo crioulo, o manga larga brasileiro,
os cavalos de salto, enfim, mas as duas principais raças são o marchador e o quarto de milha. Parece que, assim, eu não sei, parece que as pessoas têm, pelo menos até onde eu vejo, eu não entendo muito de cavalo, viu? Me perdoe se eu estiver falando besteira aqui, me corrija, por favor. Tá. Mas, assim, parece que as pessoas têm uma predileção maior pelo quarto de milha, não é não? Então, depende, porque assim, as pessoas que gostam de fazer cavalgada, de fazer passeios na natureza, eles optam pelo marchador e pelo manga larga brasileiro, né? Pelo fato da comodidade, porque é isso que vai Aham. acabar mudando, né? O tipo de andamento que eles têm, um andamento natural, e isso dá um conforto, uma maciez para você poder fazer percorrer distâncias maiores, né, distâncias longas, e fazer passeios sem... Já o quarto de milha, ele é um cavalo que apresenta uma docilidade absurda, ele tem uma versatilidade enorme, então, assim, ele tem aptidão para mexer com gado, aptidão para manobras, a velocidade dele é muito grande, num quarto de milha, né, que são esses 400 metros aí, não tem nenhum cavalo que vai chegar a essa velocidade tão rápido como o quarto de milha, e ele Daí tem a uma origem do nome, então, versatilidade, da raça. é o quarto de uma milha, é exatamente isso. São 402 metros, você disse. Exatamente. Então, nenhum cavalo consegue alcançar a velocidade que ele alcança nesses 400 metros, ninguém chega a isso, né? E ele é muito versátil, então acaba que, se o criador, né, o proprietário, ele está querendo fazer prova de tambor, de baliza, ou às vezes fazer uma apartação, laço, né, seja uma rédeas, ele vai acabar partindo para o quarto de milha, né? Então a questão do esporte aí acaba sendo mais forte. Para as cavalgadas, o marchador e o manga larga do Brasil. E aí nós temos os cavalos de salto, que também entra para a modalidade esportiva, mas aí já é o hipismo, que já é um outro tipo de modalidade, então aí vai depender de um pouco do perfil dessa pessoa, né, e da localização, enfim, então, que em São Paulo, nos grandes centros, a gente tem bastante cavalo de salto, né, a equitação básica, né, então, A mas... estrutura, a estrutura e a estatura do quarto de milha é menor? Depende, porque a gente tem a linhagem de corrida. Então, a linhagem de corrida, como ela tem um pouco do sangue inglês, né, do Thoroughbred, que são os cavalos puro sangue inglês de corrida, eles são mais altos, já mais longilíneos e mais pernaltas. Já os quarto de milha de trabalho, a linhagem de trabalho, já são os cavalos, a gente fala de mais bulldoguinho, assim, são menorzinho, mais forte, Mais tarracudo, atléticos, assim. mais perto do chão. Eles são muito fortes, e mais... É como se daria para a gente comparar um queniano de corrida com o Bolt, né? Que ele já é forte, ele é mais baixo, mas é forte, né? Seria mais ou menos isso. Então, a gente teria essas duas opções. Então, hoje tem muita... Antigamente era mais a linhagem de trabalho, mas como a modalidade do tambor cresceu muito, então o plantel hoje de quarto de milha de corrida é bem grande, por conta da velocidade. Qual que é o período de monta da raça quarto de milha? Então, Divino, o quarto de milha ele tem essa particularidade, né? Na verdade, nós seguimos o calendário americano, então a estação, o ano hípico, na verdade, começa dia 1º de julho, tá? E a estação de monta do quarto de milha começa no dia 1º de julho e vai até março do ano seguinte, né? Então, você tem... isso lá acontece na época do verão, né? Então, você tem a pastagem e tudo mais. Já para nós aqui, os nascimentos vão começar a partir de julho. E por que acontece isso? Porque a gente tem a prova que se chama Potro do Futuro, que são é o título mais importante, no caso, para os potros, que vão ser a primeira competição deles aos 4 anos de idade, né, a oficial, que é o desejo de todo criador ter um ganhador de potro do futuro, né?
E o que que acontece? A gente tem esse espaçamento aí da estação de monta e é determinado. Então, os criadores aqui no Brasil procuram sempre começar os nascimentos em julho, agosto, setembro, outubro, no máximo até novembro, dezembro, porque senão o potro acaba nascendo, e quando ele vai competir, vamos supor, um potro que é nascido em julho, ele vai competir com um potro que é nascido em dezembro, ele tem quase 6 meses de diferença de desenvolvimento, e isso pode, sem dúvida, interferir no desempenho atlético. Então, no quarto de milha funciona dessa forma. Já as outras raças, eles tocam meio que direto aí. E lógico, a gente tem a sazonalidade, a questão da temperatura, da luminosidade do dia, tudo isso interfere, a quantidade de luz, né? Tudo isso interfere para o ciclo das éguas. Mas meio que eles tocam direto, vamos dizer assim. De que maneira a alimentação, Cláudia, vai interferir no processo de manutenção do score corporal, tanto das fêmeas quanto dos garanhões? A nutrição ela acaba sendo limitante, vamos dizer assim, né? Porque os animais precisam, que nem as fêmeas, sejam elas receptoras, que vão receber o embrião, sejam as matrizes, que vão receber o esperma, né? Ou o próprio garanhão que vai estar cobrindo, é importantíssimo que a gente tenha esses animais num bom score corporal. No caso das fêmeas, não pode ser nem um score muito alto, né? Não pode estar obesa, como também não pode estar magra, porque os dois extremos atrapalham a produção dos óvulos. Então, os cuidados aí tem que ser na manutenção para que elas estejam bem, em condições de receber esse embrião aí, vamos dizer assim, que é o que mais acontece, né, para que elas possam iniciar o processo de gestação. E no caso dos garanhões também, porque, querendo ou não, né, a estação de monta demanda um gasto, né, energético maior, então, que o animal é como se ele estivesse trabalhando, então ele precisa ter um complemento nutricional para que ele consiga manter seu score corporal. E além disso, né, não é só a ração, né, tem o complemento da mineralização, que é extremamente importante, porque os minerais, eles, o que eu falo, né, é uma engrenagem, você tem todos os nutrientes e a roda gira, o que faz a roda girar vai ser energia, só que essa engrenagem, ela se encaixa perfeitamente quando você tem todos os macro e micro minerais, né, eles que fazem a engrenagem a captar essa energia para ela poder rodar, né? Então é fundamental um mineral de boa qualidade também. Pois é, com toda essa complexidade alimentar, você acha que é necessário um acompanhamento nutricional desses animais? Com certeza, né? Com certeza. E um grande problema que a gente vivencia hoje, nos dias de hoje, nos criatórios, seja qual for a raça, enfim, é que os proprietários, eles acabam investindo muito na genética, eles gastam com embriões caros, coberturas caras, cavalos importados e tudo mais, só que eles não tratam da receptora que está recebendo esse embrião. Então, o que acaba acontecendo? A receptora, ela é um animal comum, né, ou seja, muitas vezes ela tem a raça, né, por conta até de facilidade, então é quarto de milha, tudo mais, mas ela não vai ter o valor genético. Porém, as pessoas esquecem que 50% daquele embrião é genético, o restante é fenótipo e depende do ambiente. Então, a nutrição está totalmente ligada no que a gente chama da nutrigenômica, né, que é quando você tem a programação fetal e você tem a ativação desses genes que a gente deseja que eles sejam ligados ou desligados para determinada característica. Então, a nutrição é extremamente importante para ter essa expressão gênica. E o que acaba acontecendo? Nesse início da gestação, que é quando a gente tem a programação fetal, a exigência dessa égua não é alta, o que não significa que ela não precisa ter uma nutrição balanceada.
Tá? Então, ela precisa ter todos os nutrientes presentes para que, em equilíbrio, para que essa programação fetal e essa expressão gênica aconteça. E aí, no terço final, sim, a gente vai precisar ter um aumento dessa demanda, né, de energia, de proteína, de minerais, para ela poder, o poto está crescendo e ela se preparar até para o aleitamento. Né? Muito importante essa colocação sua. Quais são os principais pontos a serem observados pelo criador na dieta dos potros desde a fase gestacional? O cuidado já começa aí com a mãe, né, durante a gestação, e aí quando vem o parto, né, essa égua precisa produzir um leite de boa qualidade, então ela ainda vai estar tendo esse complemento. A maioria das raças, a gente recomenda iniciar o fornecimento, a complementação com a ração, a partir de 1 mês de vida, né, mas isso vai depender muito, Divino. Tem éguas que têm uma produção enorme de leite, os potros conseguem se desenvolver muito bem, e muitas vezes esses potros acabam entrando no programa de arraçoamento apenas a partir do 3º, 4º mês de vida. Mas, no geral, acaba sendo a partir de 1 mês. Se não aconteceu a partir do 3º mês, é necessário que a gente comece a fornecer a ração, porque a qualidade do leite cai. Então, às vezes, a égua produz o leite em grande quantidade, porém a qualidade caiu, né? Então, nesse momento é fundamental. E após a desmama, que ocorre normalmente aos 6 meses de idade, o que acaba acontecendo? 80% dos nutrientes acaba vindo da ração. Porque o potrinho ainda, ele não tem uma maturidade, né, a flora intestinal, a microbiota intestinal dele ainda não está funcionando como um cavalo adulto. Então, ele não consegue digerir a fibra como um cavalo adulto. Isso vai acontecer com 18 meses de idade. Então, da desmama até 1 ano de idade aí, 80% dos nutrientes vem a partir da ração, né? E aí vem o mais agravante, né? A maioria das raças, os potros, eles alcançam 85% a 90% da altura no primeiro ano de vida. Então, desses 6 meses, no primeiro ano de vida, tá? Com exceção dos cavalos lusitano, brasileiro de pismo, raças maiores, esses cavalos são mais tardios e eles permanecem crescendo, então esse valor acaba sendo menor. Mas nas raças medianas e menores, eles alcançam 85% da altura no primeiro ano de vida. Então, dos 6 meses a 1 ano, se faltar nutrição, se faltar proteína, principalmente, esses animais podem não desenvolver a altura que ele tem o potencial genético. E aí não tem o que fazer, porque você não consegue recuperar esse tempo de crescimento, entre aspas, aí perdido, vamos dizer assim. Entendi. E o volumoso que é fornecido a esses animais, ele chega a ter um papel nutricional? Não, com certeza, né? Então, assim, vamos pôr aí que a partir no começo da vida, eles comem, eles vão beliscar ali, mas, assim, a digestão e a absorção dali é muito pequena, né? Então, nesse começo, a gente vai estar fazendo, vai ser povoada a flora intestinal, tanto que é muito comum os potrinhos comerem estrume, comerem fezes de outros animais, né, de outros cavalos, porque eles estão povoando essa flora intestinal. Então, a partir dos desmame aí, dos 6 meses, 20% só, né, 20%, no máximo 30% da nutrição vai vir a partir da fonte de fibra. Então, o que a gente recomenda? Como eles ainda não conseguem fazer, né, a digestão da fibra, porque, na verdade, quem faz a digestão da fibra são essas bactérias, essa flora intestinal, né, que é um conjunto de... É a microbiota, que hoje em dia a gente fala de microbiota, exatamente, que são milhares de micro-organismos, então, entre as leveduras, bactérias, tem de tudo, né? Que não é muito diferente do ser humano, né? Não é, mas no caso do cavalo, acaba sendo muito mais importante, porque como o cavalo é herbívoro, a base da alimentação dele, depois de adulto, vai ser a fonte de fibra.
E quem faz a digestão dessa fonte de fibra é essa microbiota, são esses micro-organismos. Então, se ele não tiver esse microbiota funcionando perfeitamente, ele não vai conseguir ter é diferente da gente, porque nós temos outras fontes de alimento, porque, na verdade, a base nossa não é isso, né? Sim. E aí, o que acontece? A microbiota, ela ainda não está, então, nessa fase aí, após o desmame, até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, o principal é o fornecimento da ração de boa qualidade e fornecer o melhor capim. Então, o melhor pasto, o melhor piquete que tem no Aras tem que ser dos potrinhos, porque tem que ser aquele piquete com uma altura pequena, que aí vai ser aquele pasto novo, né, que vai estar bem, com muita folha, que é o que eles vão conseguir fazer a digestão, e fazer um fornecimento de mineral, de preferência com probiótico e prebiótico, que vai ajudar a acelerar esse processo aí. Ô, Cláudia, a Gabi apresentou dietas específicas para a raça quarto de milha, que nós falamos tanto dela aqui, no 43º Potro do Futuro, que foi um evento que aconteceu de 12 a 23 de outubro, em Araçatuba, São Paulo. Que novidades são essas que vocês apresentaram lá? Olha, foi muito bacana, né, Divino, assim, a gente trouxe o nosso Guabitec Energy Pro 20, né, que foi o nosso último lançamento, que é o único sal mineralizado com todos os microminerais orgânicos, com 20% de proteína, e probiótico e prebiótico em grande concentração, né, que a gente acabou apostando nesse produto e fazendo o uso dessas tecnologias da Altec, justamente porque para poder fazer esse complemento proteico nos animais a pasto e aproveitando principalmente essa época agora da pastagem, que está vindo com força, por conta desse probiótico e prebiótico que vai ajudar, né, o equilíbrio dessa microbiota intestinal, fazer uma melhor digestão, melhor aproveitamento dos nutrientes oriundos da pastagem, né? Então, além do lançamento desse produto que a gente teve, né, que nós trouxemos, vieram também as dietas específicas que a gente acaba fornecendo. Isso é um trabalho que a Guabi oferece para todos os clientes no Brasil inteiro, o corpo técnico fazendo a visita e otimizando a dieta para cada indivíduo, cada categoria, enfim. Então, foi muito bacana, né, essa apresentação. Cláudio, eu costumo dizer o seguinte: coisa boa é prosa boa. E a prosa com você foi boa demais da conta. Eu adorei. Muito obrigado. Você é uma simpatia de pessoa. Quando puder, obrigado. Apareça no Goiás, viu? Sim, tem certeza que você não vai se arrepender. Comer piqui. Piqui, ó, anota aí depois, na sua listinha. Piqui com gueroba e frango caipira, viu? Deixa comigo. Quando eu for, eu vou te avisar. Quero saber onde é bom. Tá certo. Muito, Cláudio, muito obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Para você também. Muito obrigada e até a próxima. Gente, que prosa maravilhosa foi essa? Eu conversei com a Cláudia Ciola, que é médica veterinária. Ela é especializada em equinos, especialista em equinos, isso mesmo. E é supervisora técnica de equinos da Guabi Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista foi cuidados com a alimentação na estação de monta do quarto de milha. Você gostou dessa prosa? Você gosta de cavalo? Deixa aí um comentário para mim. Fala, olha, eu gosto de cavalo, eu gosto da raça tal, ou então não gosto ainda, mas posso vir a gostar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você sabe que gostam de cavalo e que tem uma preocupação com o bem-estar animal, tá bom? Deixa o seu like e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.